O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos sacerdotes, caríssimos diáconos, povo santo, amado de nosso Deus, nós nos reunimos neste dia para celebrarmos Santo André Apóstolo. E de forma especial, meus irmãos, hoje nós precisávamos com carinho nos lembrar de todas as pessoas que nos anunciaram Cristo Jesus. Às vezes, o anúncio de Cristo Jesus chegou até nós por meio de um sacerdote, por meio de uma religiosa, chegou por meio do nosso catequista, chegou por meio de alguém que na comunidade teve a coragem de nos anunciar aquele que é a nossa vida e a nossa salvação. Por onde entra a fé em nossa vida? A nossa fé entra pela pregação. E quem prega? Quem tem a coragem de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo? Como nós sabemos, irmãos, no início do ministério público de Jesus, Ele chama para si 12 e os escolhe para que eles possam ir e anunciar, para que eles possam testemunhar. Mas nós sabemos, depois dos 12 vem os 72, que também são convidados a irem a todo mundo e pregarem o Evangelho. Mas de forma especial, meus irmãos, nós precisamos hoje nos deter sobre os primeiros chamados. E dentre esses primeiros chamados está André. André de Betsaida estava lá consertando as redes, o Senhor passa e o chama. E o evangelista faz questão de dizer que ele imediatamente deixou as redes e seguiu a Jesus. Depois, vem o chamado dos outros e a sequência é a mesma. Deixaram as redes, deixaram o Pai e seguiram nosso Senhor Jesus Cristo. Três coisas precisam estarem presentes hoje em nossa vida. Jesus passa e nos encontra nas nossas atividades corriqueiras. Eles eram pescadores, esta era a sua atividade. E Jesus passa no cotidiano da vida e chama, assim também como Ele passou no cotidiano de nossa vida e nos chamou para o seu seguimento, para também nós trilharmos um caminho com o Senhor. Então cada um de nós tem a nossa história de chamamento. Jesus nos chamou em algum momento de nossa vida, também disse a nós: segui-me, e nós tivemos a coragem de poder segui-lo, deixando para trás algumas coisas. Mas, irmãos, muitas vezes o seguimento não é vivido na intensidade, porque muitas vezes nós ainda temos uma tendência a estarmos agarrados a algumas coisas que não temos a coragem de poder abrir mão.
Dentre essas coisas está o nosso pecado. É por isso que muitas vezes o seguimento é pela metade. Não é um seguimento vivido como André, que olhando para o Senhor que o chamava, teve a coragem de abandonar tudo e se colocar em seu seguimento. Então, a primeira coisa que deve estar presente nesse dia de hoje, irmãos, para a nossa meditação é esta: Jesus, Ele nos chama. E quando Ele nos chama, Ele exige de nós a radicalidade no seguimento. Eles abandonaram as suas redes e seguiram a Jesus. Nós precisamos ser radicais no seguimento de Cristo Jesus. Não pode ser um seguimento pela metade. Nós não podemos, irmãos, colocar nosso Senhor na balança entre as nossas coisas para ver se Ele pesa mais ou se Ele pesa menos. Nosso Senhor é o primeiro dentre todas as coisas que a gente vai fazer ao longo de nossa vida, mesmo as coisas mais importantes. Nosso Senhor precisa estar em primeiro lugar. Por isso é um segmento que vai exigindo de nós que nós deixemos muitas coisas. Eles deixaram tudo e seguiram a nosso Senhor. Meus irmãos, o que nos impede de seguir Jesus em nossa radicalidade? Às vezes é um familiar nosso, às vezes são as nossas preocupações da vida. Lembrando que Jesus, no Evangelho de domingo passado, disse a nós, que as preocupações de nossa vida também deixam o nosso coração insensível. Então é preciso dizer sim, e é preciso viver a radicalidade do sim que nós oferecemos a nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo que as pessoas que estejam à nossa volta digam: mas não precisa isso, não precisa toda esta radicalidade. Não, irmãos, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, precisa sim de toda a radicalidade. Precisa sim da entrega de nossa vida. Precisa que nós reconheçamos Jesus como nosso único Senhor e tenhamos a coragem de poder segui-lo, sem olhar para trás, porque Ele mesmo disse a nós que quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino dos céus. Depois, a terceira coisa que deve também fazer parte de nossa meditação nesse dia de hoje: uma vez que eu me encontrei com Jesus, uma vez que eu me decidi pelo seu seguimento, eu preciso anunciar esta boa nova, esta boa notícia aos meus irmãos. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam o Senhor. E por isso, dentro desta novena, meus irmãos, tão especial, a novena à Imaculada Conceição da Virgem Maria, nós nos lembramos de que ela é a grande mensageira do Pai. Que quando ela recebe a notícia de que, como mãe, está gestando o Verbo eterno do Pai, vai apressadamente a Isabel. Não vai só para se colocar a serviço, mas vai para anunciar. Chegou para os homens a salvação. O esperado das nações agora é uma realidade. Ele está no meio de nós. E por isso, irmãos, naquele encontro, a grande alegria. Vamos pedir ao Senhor nesse dia de hoje a graça de, tendo conhecido Jesus, testemunhá-lo. Vamos pedir a Jesus a graça de, uma vez tendo decidido por Ele, de nós anunciarmos também para os nossos irmãos. É impossível, irmãos, que tendo se encontrado com Jesus, o grande amor de nossa vida, nós não queiramos anunciar também este para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão à margem da salvação, para aqueles que ainda não se decidiram por Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a viver com intensidade a nossa fé, a exemplo de Santo André. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.